Dia difícil, né? Sexta é dia difícil, hoje é dia difícil. Geralmente ele passa 4, 3, 4, 5, 6, 8, 10 dias torto, né? Difícil, cara, de entender esse mercado, difícil de compreender. Aí eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini dólar e no mini índice hoje, que é segunda-feira. Vamos para as notícias. O que nós temos de notícias? Bom, não temos notícias de alto impacto amanhã. Selecionei ali 2 estrelas pra gente ver o que poderia chamar atenção. Cara, não tem nada. Tem ali exportação, balança comercial, exportação dos Estados Unidos 9 da manhã, 8 horas da manhã, o IGP. Não sei se vai ter, eu acredito que não vai ter nada de volatilidade durante essas notícias. Mas linkei elas aqui. Vou voltar pra cá de novo que eu preciso falar também algo importante. Cara, eu tenho estudado há 4 anos já, cara, esses ativos, cara. E às vezes me dá um certo desespero. Porque ele sempre me toma muito mais do que ele me entrega. Eu vou mostrar pra vocês as operações que eu fiz no dólar hoje. E eu tenho usado nada de setup vanilla, né? Por exemplo, pega o setup do Joseph James e aplica ele puro, que eu apliquei no meu primeiro ano. Tu vai tomar. Pega os conceitos de choque BOS puro, vanilla, cru. Tu vai tomar. Então, eu tento sempre ajustar o setup de uma maneira que eu vou sempre incluindo coisas que eu entendo que a longo prazo vão me apresentar um resultado melhor. Então, setup de Joseph James junto dos conceitos de choque BOS me protegem de entradas que não são muito boas para conseguir pegar um movimento direcional legal, né? Depois eu descobri a calculadora, uma calculadora fantástica que demonstra o provável range do dia. Então eu aprendi que quando essa calculadora está dilatando o preço ainda, esse range aí durante a manhã, a gente consegue entender que ele vai fazer um movimento direcional para algum lado, né? E ele tem uma área abrangente para ele andar a determinado ponto e nos tirar do risco bem rápido, né? Hoje, quebrou essa história. Desde o dia 15 de setembro, ele tem feito prováveis ranges curtos que não ampliam, e aí a gente já sabe que ele dia é um dia muito torto, e a gente vai ter que tentar fazer scalps, que é coisa que eu não sei fazer. Ou a gente vai ficar só olhando o mercado fazer o movimento que ele quiser ali, que vai fazer um search and destroy, ficar limpando, rompe topo, né? Perde fundo, né? Fica limpando todo mundo até que ele faz um movimentinho direcional de acordo com o tamanho daquele range. Hoje não. Hoje ele começou com um provável range do dia com 23 pontos e meio, depois ele foi pra 32,5, depois ele foi pra 43. Então ele deu todos os indícios que ele ia fazer um movimento direcional lindo. Pois bem, não fez. Não fez. A única operação que me entregou um gain, levou 2 horas e 27 minutos pra andar 6,5 pontos. Cara, isso aí, cara, num dia normal do mini dólar, pra tu pegar 6,5 pontos, 8 pontos, tu não leva 5 minutos, tu não leva 8 minutos. Isso tá acontecendo recorrentemente desde 15 de setembro. Tem alguma coisa acontecendo com esse cara que eu não tô conseguindo saber ler e entender, né? O que eu sei é que tu estuda, o teu setup funciona por um tempo, ele te limpa, então tudo que tu ganhou, tudo que tu fez lucro de 2, ele te toma 20. De 5, ele te toma 30, entendeu? É totalmente desproporcional a forma como ele limpa a tua conta e a forma como ele te entrega um troco. E é justamente isso, é um troco. Tudo bem, precisava falar sobre isso. Vamos, 60 minutos, mini dólar. Aí, ó. Desde o dia 15 de setembro, esse cara tá assim. Tudo bem, 60 minutos a gente entende que é um range. Esse cara tá num range, e tá rotacionando esse range, e é um range gigante, com pêndulos curtos, extremamente complexo de operar. Extremamente complexo. O que Joseph James ensina nesses pontos é fazer a rotação. Então ele vai andando nesse range pra cima e pra baixo, e a gente vai fazendo essas operações. O problema é que ele não te entrega um movimento direcional. Ao mesmo ponto em que ele faz uma venda, na sequência ele te violina, depois ele anda. Ele faz uma compra, te violina. Não faz mais nada, anda um pouco, te violina. Sobe um pouco, violina de novo. Tá entendendo a complexidade de operar esse troço? Né? Então, raras são as vezes que ele vai te entregar um movimento direcional, nesses últimos tempos, né? Porque se tu afastar aqui essa porra, tu vai ver que ele vive caindo sem parar, né, brother? Só que agora ele entrou no range. Ele tá de lado, ele tenta chegar próximo do fundo, ele vai no topo, aí ele bate na média de 200, na média de 21 e volta com tudo. Tem gap pra ser fechado, tem outro gap maior, mas ele não libera o movimento, um assanto que faz ele liberar o movimento direcional. Então ele te limpa a conta até te entregar algo que tu não vai acreditar. Tu vai olhar e vai dizer, vou sair aqui porque ele não vai me entregar. E aí ele te entrega 5, 8, 10 vezes aquele ponto, exatamente onde tu saiu. Quando tu não sai, ele não te entrega, ele volta no teu ponto de entrada. Se tu não sai no 0 a 0, ele volta no teu stop e limpa a tua conta. Aqui, o que tu entende daqui? O que vocês entendem que ele tá fazendo? Pra mim isso aqui, movimento bearish. Esse cara tá num canal de baixa, monstruoso. E ele tá andando nele. E toda vez que ele toca na média de 21, ele capota. Tocou na média de 200, capotou. Só que ele não vende. Ele desce de escadinha. Tudo bem, aqui é bearish. Quer ir no diário? Vamos dar uma olhada no diário pra ver o que ele tá fazendo? Lá. Tu olha no diário e fala, porra, era só ter vendido hoje. Sim, 7 horas. Só pra garantir aqui, vou olhar. Tu fica 7 horas numa operação que ia te entregar míseros, ínfimos 20 pontos. 7 horas e meia numa operação tu ia ficar. Ou se fosse assim, tu saísse no primeiro toque dali, 5 horas e meia numa operação. Ele ia voltar no teu ponto de entrada o tempo inteirinho. Então tá aqui, tentamos, vendemos, também compramos, mas a venda era certa, não entregou. Bearish 60 minutos, bearish, não tem o que fazer, é bearish. Então,
Vamos para os 5.000 ticks de dólar. Tentar entender o que esse cara tá fazendo aqui. Pra mim, o meu objetivo era fechar o gap. Tentei mapear esses pontos aqui da melhor maneira. Cara, não consegui obter sucesso. E assim, ele dilatou esse provável range do dia, chegou a 43 pontos. Ele começou com 23,5. Foi pra 32,5, depois pra 43. Cara, eu faço esses estudos pra ter a confluência da história, né? Se há confluência e a gente tem os conceitos de choque BOS com uma amplitude do provável range do dia, com os setups de Joseph James, a gente tem uma probabilidade de fazer um movimento direcional. Não foi o caso. Não foi o caso. Pela primeira vez, desde que eu implementei a história da calculadora, foi o primeiro dia que ele dilatou o provável range durante a manhã, demonstrando que ele tinha uma grande área para fazer um movimento, e não fez nada. Eu só violinando e buscando entradas. Bem difícil de operar, cara. Bem complicado, e isso me desmotiva pra um cacete, mas tudo bem. É o que é. Não tem como fazer nada diferente disso. Então, observando aqui esse ponto aqui, vamos ver se vocês estão vendo. Estão vendo. Tudo isso aqui que ele fez hoje, ó. Todo esse movimentinho aqui que ele fez hoje. Olha que lindo. Não é? Era um movimento interessante, era um movimento fantástico, mas ele não entregou. Dentre eles, a gente tinha a mudança da característica do preço dos 60 minutos que ele perdeu nessa região aqui. E no final do dia, agora, ele quebrou a estrutura para dar prosseguimento à venda, tornando agora o ponto onde ele muda a característica do preço para ser um comprador, essa região. Isso se torna muito complexo para a gente tentar ganhar dinheiro amanhã, por exemplo, numa abertura ou alguma coisa assim, porque ele pode fazer qualquer coisa para qualquer lado, que é o que ele tem feito. O bom, né, olhando o lado bom da vida, é que ele faz esses tipos de movimento durante 2, 3, às vezes 4 dias. Ele já bateu o recorde de 5, 6, 8 dias aí, o Minidoro, né? Tá fazendo coisas fantásticas. Mas geralmente 2, 3 dias ele fica assim. Sexta-feira ele ficou torto. Hoje, mais torto ainda. Não quis entregar um movimento, sempre buscando violinados. Pode ser que amanhã ele faça alguma coisa. Sem notícia, pode ser mais um dia torto, mais um dia bem difícil de operar e um dia que pode tentar limpar a tua conta. Fato é que cada vez que tu ganha 10, tu perde 20. Cada vez que tu ganha 20, tu perde 40, 50. Ainda não consegui equalizar essa história e transformar essas estatísticas pro contrário. E eu já fiz o contrário. Já falei sobre isso, eu já fiz o contrário. Tem aquele percentual ali de 35 a 60% de operações vencedoras, eu já tentei inverter essa história pra ver se me entregava mais. Perco mais ainda. Isso demonstra que, cara, na minha humilde visão de 3 anos e meio operando esses lixos, desses ativos futuros do Brasil, com um mercado de esquina de merda, é muito, mas muito mais fácil tu perder tudo do que tu ganhar alguma coisa. Ele te entrega troco e te assalta a mão armada. O que fazer aqui? Olha, no ponto em que ele está, muito próximo de fechar o gap, eu negociaria o meu RIM, que amanhã ele vai abrir um gap de baixo e vai fechar esse gap aqui que eu estou mapeando há muito tempo para tentar pegar esse movimento de uma maneira bem... E aí vai quebrar toda a história e vai mandar uma bola curva bem no meu RIM. E aí a gente vai ter que repensar a história. O fato é que, assim, teoricamente ele deveria vender com a confluência de 60 minutos e do diário, mas ele não vende. Ele vende em escadinha. Dá uma olhada nisso. Isso aqui é o range. Inclusive, vamos até arrumar aqui, ó, que tem mais um range, não é só esse. Tem mais um rangezinho aqui, ó. Olha que delícia. Tá aqui, ó, rangezinho, ó. Não é 1, não é 2, não é 3. São 4 ranges. Esse range aqui remete a quinta e sexta. Esse aqui foi criado hoje. Esse aqui também foi criado hoje. E esse aqui também finalizou o dia nele, que ficou 2 horas e meia, vai me entregar 1,5 ponto. Difícil. Extremamente difícil. Extremamente complexo. Fazer aqui, cara, VWAP. Operar próximo da VWAP. Quer operar na abertura? Bem arriscado, porque tá extremamente volátil e ele violina muito fácil. Aqui, por exemplo, tinha 12 pontos. Eu ia colocar 12 pontos para jogo aqui. Eu ia passar 7 horas e meia para entrar aqui, ó, nessa quebra de estrutura. Eu ia passar 7 horas e meia nesse pontinho aqui, ó. Pode ser até aqui, ó. Quando ele quebrasse, então daria 8 horas para coletar 28 pontos com um stop de 12 pontos para mais. Stop de 11 pontos aí, ó. Bem difícil, cara, bem difícil. Mas a ideia é operar próximo da VWAP, junto com os setups que a gente conhece. Quebra de estrutura. Tá vendo aqui, ó? Foi lindo aqui, ó. Testou a VWAP, né? Vinha com um movimento de alta, ó. Quebrou a estrutura, mudou a característica do preço, quebrou a estrutura. Assim fica fácil, né? Quebrou a estrutura, aqui ele ia dar prosseguimento para quebra da estrutura, ele muda a característica do preço. Não foi. Ele muda a característica do preço, agora que ele quebrou essa estrutura. Então, a gente tem que aliar setups de Joseph James com conceitos de choque e BOS. Tudo indica que ele vai vender, mas não vende. Então, quanto mais próximo da VWAP fizer as operações, melhor vai ficar. Foram horas de operação aqui. Eu fiquei 1 hora e meia para coletar 6,5 pontos. Depois eu fiquei 2 horas e 20 para coletar 1,5 ponto. Não era um dia para se ganhar dinheiro. E aqui a gente tem que aplicar os setups de Joseph James junto da quebra de estrutura. Se ele mudar a característica do preço aqui, o que a gente vai esperar? Qual o movimento que a gente vai esperar sempre? Mudou a característica do preço. Ele vem caindo. Já falei isso aqui várias vezes. Ele vem caindo. Muda a característica do preço. Vem mais baixo. Quebra a estrutura. É isso que a gente busca. A gente primeiro espera a mudança da característica do preço para depois, efetivamente, entrar na quebra de estrutura, um stop mais curto. Porque até aqui, tu não sabe o que ele pode fazer. Sabe por quê? Ele pode fazer assim, ó. Ele simula que ele vai fazer a quebra da estrutura, faz um topo duplo, tenta vir mais, vai mais um pouquinho, capota. E aí ele te quebra as pernas. Por essa razão que a gente tem que fazer
o movimento e mudança da característica do preço para atacar. Então, muda e depois, só depois, tu ataca, depois de um pullback de respeito. E daí, provavelmente, ele vai seguir esse movimento direcional. E aí sim a gente não adivinha fundo nem topo e pega um movimento direcional. Simplesmente isso. E a gente vai usar os setups que a gente conhece. Crown reversal, pullback, força e trap. Tô aqui na tela. Só ver aí, eu ensino ele como faz. Alia ao conceito de choque de BOS, que eu também tenho vídeo sobre isso. E é isso, cara. Então vamos para os 60 minutos. Mini índice. A mesma coisa, dá uma olhada. Quebrou a estrutura. Deu prosseguimento para venda. E ambos estavam caindo hoje, né? De acordo com a minha constituição de trading que eu vou mostrar ali agora. Ambos estavam caindo. Ambos perderam fundo pós primeira hora de pregão. E não romperam topo. Então ambos estavam caindo hoje, os bonitos. Então, quebra a estrutura, continua caindo. Aqui passa a ser a mudança da característica do preço. Cara, o mini índice, não quero agorar ninguém, principalmente em quem tá nessa função aqui. Nós temos um range aqui, ó, bem definido dele. E o mini índice, cara, ele tá querendo acusar venda. Por que eu digo isso? Porque não tá conseguindo se manter mais acima da média de 21. Se a gente for pro diário, a gente vai ver, cara, que esse cara tá sentindo demais nesse megafone aqui. E ele pode rotacionar tudo isso aqui de volta, cara. Ele pode devolver cada centavo até aqui, até esse fundo. Porque o índice, quando vende, meu amigo, ele vende de verdade. Ele abre o bico, rebenta a corda e ele escorrega na groselha extremamente rápido. Dá uma olhada nesse movimento aqui, ó. Olha esse movimento, isso aqui vinha lindo, ó. Ele vinha segurando, ó. De repente ele rebenta a corda. Olha como ele tá subindo aqui, cara. Olha como esse cara tá fazendo esses movimentos aqui, ó. Cara, isso aqui é violinada pura. Isso aqui é violinada pura. E aí agora ele escorregou de novo. Deus queira que ele pare aqui na média de 200, ou pare aqui e faça um retorno para um reteste de topo e continuar explodindo e escape desse megafone. Mas ele tá nesse megafone desde maio. Ele tá rotacionando esse megafone desde maio. Não tá me agradando esse movimento. Ele tá cruzando a média de 200, tá vendo? Isso não tá legal, brother. Não tá legal. Se for para apostar aqui, observar aqui esses movimentos, eu não tô confiante de que o índice é bullish. Olha os 60 minutos, ó, ele já cruzou, cara. Ele já abriu o bico. Início de outubro ele abriu o bico. Ele quebrou a estrutura. Tá indefinido. Talvez seja por isso que o dólar esteja dessa forma aí, que ele não sabe pra onde vai, mas isso aqui não tá legal. Esses movimentos não tão legais. Tá indicando abertura de bico, cruzamento de range. Ele pode andar todo esse pêndulo aqui, amigão, pra baixo, dentro desse range aqui, ó. Aí lá do outro lado desse megafone. Não tô gostando desse movimento. Tá me parecendo. Ele virou para bearish. Vamos para os meu amatiques. Índice. É isso que eu te digo, ó. Dá uma olhada. Constituição de trading, topo e fundo na primeira hora da manhã. Quem romper primeiro, a gente vai dar direção de mercado. Opa, 11 horas da manhã, ele perde o fundo. E o dólar? A gente não viu antes. Olha que gracioso. Olha que gracioso. Topo, fundo. 10h20 da manhã, ele acusa a venda. Os dois vendendo. Sim, acontece. É raro, mas acontece muito. Esse cara aqui tava violinador também. Esse cara aqui tá num range eterno desde o dia 2, desde a quinta-feira. Ele tá... Esse rangezinho aqui, ó. Hoje ele fez um range gigante. Quebrou a estrutura para dar prosseguimento ao movimento. Só vai mudar a característica do preço nessa altura aqui. Nessa altura aqui, dos 60 minutos. Então sim, temos uma região em que ele pode estar entregando movimentos muito bons para a venda. Da mesma forma que o mini dólar, a gente precisa operar próximo da VWAP. É ali que vai funcionar as entradas, né? Mas olha a violinada. Dá uma olhada. E vende, e violina, e vende, e violina, e vende, e violina, e vende, e violina, e vende. E não faz mais nada. Complexo também. Vamos diminuir aqui pros ticks pra gente saber a altura que a gente tá, ó. Tem aquele big daquele range de tempos maiores de 60 minutos. E, cara, ele continua abrindo o bico. Ele continua entregando aqui um movimento bem direcional. O índice tá virando vendedor, brother. Infelizmente. A gente precisa observar agora com cautela o movimento que ele vai fazer aqui, que pode ser o breakout pullback. Ele pode fazer esse movimento. Nossa, mas cara, a forma como esse cara foi aqui... Não, cara, não dá. Não dá. A forma como esse cara subiu aqui não faz sentido algum, cara. Não tem direção o troço, cara. Desce, ele sobe todo torto fazendo longos pullbacks, cara. Bom, o que a gente pode imaginar aqui é ele fazer duas pernas aí de pullback, parar aqui e retestar um topo. E aí assim, ele pode romper esse topo e continuar empurrando esse mercado para cima, como ele pode simplesmente arrebentar a corda e cruzar todo esse pêndulo aqui, ó, junto do megafone. Muito difícil, cara. O índice tá mais difícil ainda que o mini dólar. A forma aqui, cara, mais sensata é o cruzamento desse range aqui, ó. Ver se ele vai conseguir cruzar proporcional ao pêndulo. Observando o ponto do range, que é magnético, que é onde o mercado, onde o preço é atraído. O preço é atraído para essa região. E aí a gente vai aplicar as nossas técnicas de
quebra de estrutura, mudança da característica do preço, né? Isso aqui, ó, esse que é o grande lance, né? O que a gente pode fazer, que é o que eu costumo fazer, é quando eu entro numa operação, eu tento identificar stops curtos. Geralmente o meu stop vai ser baseado na mudança da característica do preço. Então, por exemplo, se eu entro aqui numa operação que são 2 tentativas falhadas da compra para vender, nesse ponto aqui, por exemplo, ó, vou usar o meu stop aqui. Por que eu vou usar meu stop aqui? Porque quando ele fizer a quebra dessa estrutura aqui, que é o que eu estou buscando para poder fazer um movimento direcional, eu já sei que aqui vai ser a mudança da característica do preço. Quando ele chegar aqui e rebentar essa corda e fizer um movimento e eu colocar para o break-even, eu sei que eu vou estar numa operação direcional. Se ele me violina, eu sei onde que eu não posso deixar esse preço chegar. Isso aqui é clássico do mini índice, tá? Fazer esse movimento aqui, ó. Capota, entrega a venda, uau, e o teu stop tá aqui, ó. E se tu não coletou esse ponto aqui, ó, ele te tira no 0 a 0 ou ele te causa um leso. Então o meu stop, geralmente, é onde tem a mudança da característica do preço. Por quê? Porque se ele mudar o viés dele de vendedor para comprador, eu sei que ali, aquele ponto ali, pode estar uma trap, pode estar um pivô falso, pode estar uma provável reversão. E aí, ao invés de eu estar observando para venda, eu começo a olhar a compra e procuro por setups de entrada. Se esses setups efetivamente derem certo e fecharem com a confluência de 60 minutos do diário ou do sentido do intraday pós primeira hora de pregão, eu vou observar o outro lado para virar o jogo. Aí eu tenho a possibilidade de minimizar o meu leso, minimizar a minha perda, ou virar o jogo e tentar pegar essa reversão. Se isso não acontecer, cara, a gente tem 95% de chances de estar um range, de ter entrado um range, um ponto em que o mercado começa a brigar pelo preço. E aí tá tudo bem, a gente tem que sentar nas mãos e esperar por um movimento direcional. Então essas são as estratégias que eu uso. Geralmente o meu stop vai estar próximo de uma mudança de característica do preço. Vai ser um stop mais curto e quando ele quebrar a estrutura, ele vai me permitir sair do risco mais rápido. Não como um dia de hoje, assim, que cara, tava muito difícil de operar, mas nada como um dia após o outro. E aqui tá um exemplo. 2 tentativas falhadas, nós temos aqui, ó, 2 tentativas falhadas. Ele entrega um movimento, faz a quebra da estrutura, quebra mais a estrutura, dá uma olhada nisso aqui, ó, quebra mais a estrutura, muda a característica do preço nesse ponto aqui, tá vendo? E aqui, a partir daqui, eu já posso começar a observar o outro lado. O que a gente tem aqui? Outras 2 tentativas falhadas para a compra. Enxergam? Uma tentativa, 2 tentativas, exatamente na mudança da característica do preço. Para tu entrar aqui, com um stop provavelmente aqui. Ele faz um movimento, te tira do risco. E o que ele faz na sequência? Quebra a estrutura. Não dá prosseguimento, é uma pena. Mas tu consegue fazer um movimento que tu não vai perder, talvez. Nesse ponto, tu já sabe onde é que tu pode colocar o teu stop. A mudança da característica do preço. Quando ele quebra essa estrutura e segue, esse aqui é um pivô validado. Quando ele perde esse cara, ele passa a ser vendedor de novo. É interessante, né? Aliado aos conceitos de choque BOS com setups de Joseph James e, obviamente, a confluência de outros tempos gráficos, a gente consegue, às vezes, pegar movimentos. Hoje, cara, eu achei um dia extremamente complexo, mas vão ter dias e dias. Vão ter dias que esse mercado vai entregar um movimento extremamente direcional e outros dias ele vai te violinar, como hoje. Paciência. Eu tomei 9 pontos no mini dólar. Perdi. Acontece. A minha média de ganho varia de 7 a 10 pontos. Paciência, perdi um dia. Tá tudo bem. Fiz de tudo. Um péssimo perdedor. Fiz de tudo pra tentar reverter, mas não consegui. E mesmo que eu fizesse um ótimo trabalho, eu não iria conseguir. Eu iria sair na perda porque foi um dia pra perder. Paciência. Amanhã a gente vai de novo. E eu opero todos os dias. Não tem arrego. Justamente para ter experiência. Não tem mais nada para falar. Se você achou que esse conteúdo agregou conhecimento e, sei lá, segurança pro seu setup, deixa o seu like. Cogite a possibilidade de me seguir. Vem comigo nessa incrível aventura. Comenta. Mostra para mim o que eu não estou vendo. Por que eu estou sendo violinado. Qual seria uma técnica fantástica. Eu aceito. Eu tô há 3 anos e meio tentando ser consistente nesses 2 ativos e tá sendo um grande desafio. Mas eu não desisto. Sou chato. Então vem aí, comenta, me diz aí o que eu posso melhorar, qual setup que seria legal. Tô entregando isso aqui de graça. E eu vou continuar entregando de graça quando ele virar consistente, que eu sei que com o tempo vai acontecer, porque o mercado parado funciona demais pra mim. O problema tá sendo manter as operações vencedoras e principalmente ficar até o final das perdedoras. Isso aí tá me destruindo a conta, mas tudo bem, eu vou melhorar isso e eu vou continuar entregando conteúdo de alta octanagem. Vem comigo nessa incrível altura. Eu faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite, pra gente tentar evitar as bolas curvas dos próximos dias. Faço lives todos os dias praticamente, a partir das 9h55 até meio-dia e meia, 1 hora da tarde, que é quando tem volatilidade, volume financeiro, pra gente tentar fazer alguma coisa legal. E é isso. Boa noite. Estamos aqui de novo, sempre estaremos, até quebrar conta, né? Se eu quebrar conta esse ano, eu vou ter que parar. E aí eu vou ficar só observando mesmo o mercado, mas vou conseguir fazendo as lives, não vai ter problema. Eu não vou operar. Vou ficar só olhando e marcando e fazendo anotações pra ter tempo de tela pra ano que vem tentar um novo ataque. Boa noite, fiquem bem. 9h55 amanhã estou on the line. Vem comigo.